Então, ter uma visão de paixão por vida é enxergar além de uma circunstância, é enxergar além do que aquela pessoa está vivendo, enxergar as pessoas além dos seus traumas, enxergar as pessoas além das suas sequelas, enxergar as pessoas além do que a vida maltratou aquela pessoa. É enxergar. Paixão por vida é você olhar e falar assim: meu Deus, olha o que ela está vivendo, mas existe um ser humano por trás disso, existe uma vida por trás disso, existe um propósito. É essa capacidade de enxergar. Jesus está nos ensinando hoje aqui. Simão, vê essa mulher. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia no Novo Testamento. Abra comigo aí, por favor, no Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37. Lucas capítulo 37, a partir do versículo 37. Quem achou, diga achei. Quem não achou, pega uma carona com a gente aqui, por favor. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Lucas 7, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outros 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém? Esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. E o tema da nossa mensagem é paixão por vidas. Depois de um testemunho desse, ouvir sobre paixão por vidas é algo que inflama o meu coração. E quando nós olhamos para esse texto aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui o cenário para você entender. O contexto muito de nós aqui já conhecemos. Um fariseu chamado Simão, ele convida Jesus para jantar na sua casa. Aqui já há um antagonismo muito grande, porque Jesus ali, ele já tinha levantado muitos inimigos, e um dos inimigos de Jesus eram os fariseus. Os fariseus, eles buscavam algum momento para condenar Jesus, para pegar Jesus no contrapé, para matar Jesus. Então esse fariseu, ele fica tão impactado com Jesus, que ele convida Jesus para jantar na sua casa. Isso chama aqui a nossa atenção, um fariseu chamar Jesus para entrar na sua casa. E naquela época, os judeus, quando eles realizavam as suas refeições, as portas eram abertas, ou seja, não existia porta fechada na hora do jantar. As portas, elas ficavam abertas. E a Bíblia vai dizer que uma mulher da cidade,
uma mulher pecadora, e pecador aqui, irmão, é um adjetivo muito simpático que Lucas está usando para falar dessa mulher, porque ele poderia falar aqui um nome chulo, um nome pejorativo. Então Lucas ele usa um adjetivo muito simpático para retratar a vida daquela mulher. Por quê? Porque a reputação daquela mulher não era uma reputação boa, a reputação daquela mulher não era algo que gerava algum tipo de respeito. Significava que essa mulher aqui, ela não ganhava vida de uma forma lícita, ou seja, ela era de uma mulher que tinha talvez um olhar muito preconceituoso em relação àquilo que ela fazia. Aquela mulher vê aquela porta aberta, ela sabia que Jesus estava lá e ela avança em direção a Jesus. Você ouviu aqui o que nós lemos? Ela se prostra diante de Jesus, começa a chorar e com um unguento, um nardo puro, ela derrama também sobre os pés do Senhor Jesus e começa a enxugar as suas lágrimas, e aquele óleo que ela derrama com os seus cabelos ali aonde Jesus está. Agora entenda que mesmo essa mulher se aproximando da casa de Simão, o fariseu, havia uma distância muito grande entre essas duas realidades, uma distância moral, uma distância social, uma distância educacional. Ali havia o maior número de distâncias possíveis entre o dono daquela casa e a mulher que entrou naquela casa. A mulher era uma mulher pecadora, e a casa de Simão era um homem, ele era um fariseu, ele era um bastião da sociedade naquela época, um homem de relevância, um homem que era uma referência para aquela cidade. E aqui acontece algo interessante na casa de Simão, e ele merece o nosso elogio e também merece a nossa crítica. Por quê, pastor? Ele merece o nosso elogio e merece a nossa crítica. Por quê? Porque isso estabelece para nós um princípio muito importante. Não adianta você convidar Jesus para a sua casa se você não der total liberdade para Jesus. Ele convida Jesus, é um ponto muito favorável a ele, mas um ponto crítico é que ele conhece, ele chama Jesus, Jesus entra na sua casa, mas quando Jesus entra na sua casa, ele simplesmente começa a criticar algumas coisas que Jesus faz, ou que Jesus permite, ou que Jesus apenas observa. Jesus está naquela casa, ele está jantando, ele recebe a adoração de uma pecadora, e aquele anfitrião chamado Simão, ele simplesmente pensa, ele não fala, ele não libera, ele não verbaliza, mas ele pensa uma coisa: se esse homem fosse profeta, olha o que ele está pensando, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Ele pensou, e quando ele pensa, ele não fala nada, mas Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, na sua onisciência, Deus já sabia, Jesus já sabia aquilo que exatamente ele estava pensando. Esse é um dos atributos de Deus, é a sua onisciência. E eu já aprendo algo com Jesus aqui, irmão, nessa introdução de mensagem. Não adianta você convidar Jesus para a sua casa, não adianta você convidar Jesus para se assentar à mesa, não adianta você convidar Jesus para sair daqui hoje desse culto e entrar na tua casa, mas você não deixa Jesus se mover com liberdade na tua casa. Não adianta você convidar Jesus para a tua casa, mas quando Jesus observa alguma coisa, quando Jesus permite alguma coisa, você começa a criticar, você começa a pensar: não, Jesus, assim não, desse jeito não, é assim que você vai operar? Não, Jesus, nessa gaveta você não mexe, essa gaveta tem uma chave. Não, Jesus, nessa área da minha vida aqui, você não toca. Eu vejo muitas pessoas como Simão, é uma pessoa que tem uma boa intenção de convidar Jesus para dentro da sua casa, mas quando Jesus chega ali dentro, começa a criticar, começa a pensar uma série de coisas daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Jesus vai fazer. Então eu quero trazer algo para você aqui nessa introdução, meu irmão. Se deixou Jesus entrar, deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. Quebra todo o paradigma, quebra todo o preconceito, deixa Deus agir da forma que ele precisa agir. Olha para essa pessoa linda do lado e fala assim: se Jesus entrou, deixa ele fazer, deixa ele agir.
Ah, Jesus, pode vir na minha casa, mas olha, tem limites. Pode vir na minha casa, mas vamos estabelecer algumas regras. Minha casa, minhas regras. Não é assim que a banda toca com Jesus, irmão. Quando Jesus entra, as regras começam a ser do reino de Deus. É Ele que estabelece, é Ele que dá a última palavra. É o Senhor que toma conta de todas as coisas. Então Deus te chamou aqui nessa manhã para te desarmar, para desarmar você. Se Ele vai entrar na tua casa, deixa ser do jeito dele, deixa Ele fazer, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar, aleluia, glória a Deus. Jesus aqui para corrigir, olha, Jesus é maravilhoso, gente, eu amo Jesus, porque Jesus não é aqueles caras que mete o cajado na cabeça. Jesus aqui para corrigir, para disciplinar, para ensinar a Simão, aqui o fariseu. Ele vai contar uma história. Olha a história, Jesus é maravilhoso. Jesus, quando leu o pensamento de Simão e viu que ele estava criticando aquela mulher, aí Jesus, ele tem uma sacada. Simão, havia um credor. E duas pessoas deviam esse credor. Um devia 500 denários. E outro devia 50 denários. Irmão, um denário era um dia de trabalho. 500 denários é 1 ano e meio que você teria que trabalhar somente para pagar a tua dívida. E aí Jesus ele vai contar essa história aqui. Mas no versículo 42, Jesus vai dar uma informação que é muito forte, muito grande. Qual é a informação que Jesus vai dar no versículo 42? Nenhum dos dois tinham como pagar. Repitam comigo, nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus está dizendo para Simão assim: Simão, essa mulher é uma pecadora, ela é uma improvável, ela tem uma reputação duvidosa e que fez todas as escolhas erradas que ela podia fazer na sua vida. Ela é uma devedora, ela deve 500, Simão. Ela é a que deve mais. E você, Simão, é um homem de boa reputação. Você é um homem relevante aqui nessa cidade, na sociedade. Você é um homem nobre, você é um anfitrião. Mas, Simão, você é o que deve 50. O que Jesus está ensinando é: Simão é um credor, 2 devem, ela deve mais. Porque todas as escolhas que ela fez na vida dela até agora foram escolhas erradas. Ela deve 500. Mas agora você, Simão, que é um homem relevante, é um fariseu, é um doutor da lei, você também deve, mas você deve 50. Agora, quem deve mais? Ele pergunta para Simão, quem deve mais? O de 50 ou o de 500? E irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus faz essa pergunta para Simão, Simão responde: certamente aquele que ele perdoou mais. Foi o que a resposta que Simão deu para Jesus. Sabe, irmão, existe um abismo muito grande para quem deve 50 e para quem deve 500. E eu vou te explicar qual é o abismo muito grande. Aquele que deve 500, hoje nesse culto aqui, nessa atmosfera aqui no templo, hoje pela manhã, tem pessoas que nasceram no lar evangélico, tiveram essa honra, tiveram essa primazia, tiveram essa coisa maravilhosa que é ter pais evangélicos, ter uma família cristã. Você teve uma boa educação, você teve uma boa estrutura, você foi criado com amor, você foi criado com muito carinho. Pessoas que vivem uma vida louvável, que sempre buscam viver da melhor forma. Louvado seja Deus por essas pessoas. Elas existem, mas são pecadoras. Nasceram no evangelho, pais cristãos, tiveram boa estrutura, tiveram amor, tiveram carinho, mas são devedoras. Mas nesse mesmo culto aqui, e eu me incluo nisso, tem pessoas que passaram a vida toda tomando decisões erradas e escolhas erradas, não nasceram em lar evangélico, não conheciam a palavra de Deus, a escola da vida maltratou, aí por um momento adverso da sua vida, você tem um encontro com Jesus, e você entrega a tua vida para Jesus. Você é o que deve 500. E você que foi criado no evangelho, você teve uma vida toda cristã, você deve 50. Mas o mais importante é que nesta parábola que Jesus ensinou, os dois não têm condições de pagar.
Os dois não têm a mínima condição de pagar a dívida. É por isso que Deus, através de Cristo Jesus, se entregou por mim e por você, para quê? Para a gente pagar a dívida. Então eu aprendo algo que Jesus está ensinando para esse irmão. Simão, embora você tenha nascido numa boa estrutura, embora você tenha nascido conhecendo a palavra de Deus, a Torá, a palavra de Moisés, desde Adão até Moisés, isso não te impede de ser um devedor. Você continua devendo. Então para de olhar para as pessoas que estão devendo mais do que você e achar que você é alguma coisa, Simão, porque você também não tem condições de pagar a tua dívida, embora você tenha devido menos. Jesus está disciplinando, Jesus está ensinando esse homem a olhar para as pessoas com outro olhar. É isso que Jesus está ensinando aqui, irmão. Por isso que Deus, em Cristo, nos reconciliou com Ele. Nós não temos como pagar. E é o que Jesus está ensinando para Simão, o fariseu. Ele não tem como pagar, aquela mulher não tem como pagar. E a Bíblia vai dizer que o credor perdoou a dívida de ambos. Agora, esse texto aqui que nós lemos, vai nos ensinar o que eu e você nós precisamos ter para ser apaixonado por vida. Apaixonado por gente. Esse texto é um texto que me mostra o que eu preciso ter para ser apaixonado por gente, para ser apaixonado por vida, para olhar para uma pessoa como Jesus olhou para aquela mulher, para uma pecadora de uma reputação totalmente ruim, baixa naquela cidade, a ponto de o homem olhar e falar assim: cara, se ele soubesse quem é essa mulher e quem é que está ali tocando, eu duvido que ele permitiria um negócio desse. O que nos faz observar um cenário como esse e ser apaixonado por vida? E ser apaixonado por gente? Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, eu queria que você anotasse, está lá no versículo 44. A primeira coisa que eu aprendo para ser apaixonado por vida, repita comigo assim, olha, visão. Mais uma vez, visão. Para você ser apaixonado por vida, você precisa ter uma visão. Olha o que está escrito no versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Irmão, Jesus olha para Simão e fala assim: Simão, você vê essa mulher? Agora olha aqui para mim, irmão. É lógico que Jesus não está perguntando sobre a capacidade visual de Simão. É lógico que Jesus não está perguntando a ele se ele é cego. Jesus não está perguntando se ele é míope, se ele tem astigmatismo, se ele tem doença na vista. Não é isso que Jesus está falando com Simão. Jesus está perguntando se ele tem a capacidade de enxergar o ser humano que está diante dele. O que Jesus está perguntando é assim: você está enxergando essa mulher? Você está vendo essa mulher, Simão? Você tem uma capacidade de enxergar essa mulher além daquilo que ela vive? Você tem uma capacidade, Simão, de enxergar essa mulher além daquilo que ela está demonstrando? Você tem capacidade, Simão, de enxergar o ser humano além daquilo que ela vive? É isso que Jesus está falando aqui, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O homem inventou o telescópio capaz de enxergar uma estrela a milhões e a milhões de quilômetros. E nós somos incapazes de enxergar o nosso vizinho. O homem inventou um microscópio que ele consegue ir no interior de uma célula, impossível enxergar a olho nu, que está debaixo, muitas vezes ali no microscópio você consegue enxergar aquela célula, mas não temos a capacidade de enxergar aquilo que está debaixo do nosso teto. Nós não temos capacidade de enxergar isso, irmão, que está debaixo do nosso teto, que muitas vezes divide até a nossa cama. Nós não temos essa visão, nós não temos essa capacidade de enxergar. Ei, querido, paixão por vidas é uma questão de visão. Paixão por vidas é uma questão daquilo que você está enxergando. E eu oro para que nesse culto, para que nessa manhã, Deus abra os nossos olhos para quê? Para a gente enxergar pessoas. E não enxergar pecador. E não enxergar aquilo que ela faz, mas aquilo que ela é. Não enxergar aquilo que ela está vivendo, mas aquilo que ela foi criada para ser. Então, ter uma visão de paixão por vida é enxergar além de uma circunstância, é enxergar além do que aquela pessoa está vivendo.
Enxergar as pessoas além dos seus traumas. Enxergar as pessoas além das suas sequelas. Enxergar as pessoas além do que a vida maltratou aquela pessoa. É enxergar. Paixão por vida é você olhar e falar assim: meu Deus, olha o que ela está vivendo. Mas existe um ser humano por trás disso. Existe uma vida por trás disso. Existe um propósito. É essa capacidade de enxergar. Jesus está nos ensinando hoje aqui. Simão, vê essa mulher. Você está vendo essa mulher? Veja ela, Simão, além das suas dores, além dos seus traumas, além da sua vida que ela enxerga. Sabe, querido, grandes partes do milagre de Jesus foi assim: e vendo o Senhor, teve compaixão dele e disse. E vendo o Senhor, disse: tem bom ânimo. E vendo o coração daquela mulher, mandou parar aquela cerimônia fúnebre, aquele velório. Quando Jesus olhou, ele olhou com íntima compaixão. Sabe, querido, que Jesus, ele renove hoje a nossa capacidade de ver e de enxergar. Sabe, irmão, ver o coração do outro, paixão por vidas, é uma questão de visão. Quantos filhos que estão órfãos de pais vivos, porque o pai não consegue enxergar? Quantos maridos que estão viúvos de esposas que estão vivas? Quantas esposas que estão viúvas de esposos que estão vivos? Quantos pais que perderam seus filhos que estão vivos? Por quê? Porque perderam a capacidade de enxergar. Perderam a capacidade de ver. Perderam a capacidade de olhar no olho. Jesus diz: vê essa mulher. Você não me deu água para lavar os pés. Irmão, aquela rua não era asfaltada. Você sabe disso, era terra, era areia. Jesus está andando e não era nem sandália fechada, eram aquelas alpargas abertas. Jesus entrou naquela casa. Aquela mulher teve a capacidade de ver o que Simão não viu. O pé dele está sujo, mas eu vou limpar. Meu Deus. É por isso que a gente não entende o reino de Deus, irmão. O doutor da lei não enxergou, mas uma pecadora falou assim: eu vou lavar o pé dele. Ela enxergou o que a fariseu não enxergou. Aquela mulher enxerga o que Simão não enxergou, os pés de Jesus. Primeira coisa que eu e você precisamos ter para ser apaixonado por vida: visão. Você é capaz de enxergar uma pessoa além do seu trauma? Você é capaz de enxergar uma pessoa além do que aquilo que ela está vivendo? Porque muitas vezes aquilo que ela está vivendo pode ser um reflexo de algo que aconteceu com ela, mas não tem nada a ver com a vida dela e com o propósito que Deus tem na vida dela. E você vai ser um instrumento de Deus para falar assim: você está vivendo isso, mas não é isso que Deus tem para você. Atrás de toda essa capa, de toda essa estrutura dura, tem uma pessoa sensível, tem uma pessoa amorosa, tem uma pessoa que Deus quer fazer uma obra tremenda. Sabe, irmão, Deus nos dê nessa manhã a capacidade de enxergar além do trauma, além do problema, além das circunstâncias contrárias. Que Deus abra a nossa visão e que essa paixão por vidas, ela venha incendiar a nossa vida e a nossa igreja, meu irmão. Que Deus possa abrir os teus olhos espirituais hoje para fazer você enxergar a vida das pessoas. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui: o que nós precisamos ter para ser apaixonado por vidas? Repita comigo: afeto. Mais uma vez, irmão, está fraco, afeto. Está fraco, irmão, afeto. Não, você vai gritar agora: afeto. Afeto. Olha no versículo 45. Olha o que Jesus fala para Simão: Simão, você não me saudou com um beijo. Em algumas versões com ósculo. Ósculo e beijo é a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: Simão, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Paixão por vida, irmão, tem que ter afeto, tem que ter sentimento. A indiferença tem que ir embora. O que Jesus está falando? Simão, você mesmo está me chamando para entrar em sua casa. Você me chamou, me fez um jantar maravilhoso, mas Simão, você não me demonstrou afeto nenhum. Você não me demonstrou afeto nenhum. E essa mulher, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei você,
Mas como nós somos carentes de demonstrações valiosas de afeto. E me permita falar uma coisa aqui. Pô, tem marido que não dá um estalinho na mulher uma semana, irmão. Tem mulher que não dá um estalinho. Não estou falando de beijo de língua colante, não. Eu estou falando de um estalinho. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Paixão por vida, irmão, é afeto. Porque não existe mais lugar nesse mundo para pessoa pessimista e pessoa cri-cri. Como é que a vida tá ruim? Bom dia, como é que pode ser bom dia? Olha o frio, virou o tempo. Olha aqui, ó, a renite. Como é que tu acorda assim, irmão? Paixão por vidas tem que envolver afeto, irmão. Paixão por vidas é isso. Quem trabalha com gestão de pessoas aqui, quem trabalha na área de RH, sabe de uma coisa: o melhor currículo te garante a porta de entrada no emprego. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. Isso é a maior verdade do mundo. Aquele currículo, irmão, recheado de pós-graduação, de PhD, sabe? Você entra com esse currículo. Esse currículo de 10 páginas aí, ele faz você entrar. Agora, a forma como você se relaciona, as suas construções afetivas, é que vão decidir se você vai ficar ou se você vai sair. Guarda essa frase que eu estou te falando aqui, irmão. Guarda essa frase. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que você é. Você é contratado pelo que sabe. Ó, o cara é formado, o cara sabe muito. Contrata. Está me demitindo por quê? Cara, você não tem RH, você não tem relacionamento com ninguém, você não fala com ninguém, você é um grosso, você não tem nenhuma inteligência emocional, você não sabe lidar com as pessoas. Você está sendo demitido. Então guarda essa frase, irmão. Você é contratado pelo que você sabe e demitido pelo que você é. Sabe, querido, não dá, irmãos, do mundo cheio de dores que a gente vive, no mundo cheio de abismos, nós que nascemos de novo, nós somos gente para cima. A gente é gente que pega pela mão e que levanta os outros. A gente é gente com brilho nos olhos, com a faca nos dentes. A gente é gente que bota a pessoa para cima, que demonstra afeto, que impulsiona a gente. Nós somos encorajadores de pessoas e não tem espaço para nós nesse mundo, irmão, de pessoas que não tem mais afeto por ninguém. E acabou aquele negócio: aceita Jesus e vai para o inferno. É isso aí mesmo, irmão. Ou aceita ou vai para... Não existe mais espaço para isso, irmão. Você não vai ganhar ninguém para Jesus com esse discurso. Cristão tem que ser conhecido pelo brilho nos olhos. Cristão tem que ser conhecido para quem nasceu de novo. Só para quem nasceu de novo. Irmão, eu estava no lamaçal do pecado. Hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Só isso já é motivo do meu olho brilhar. O que vier para frente agora é lucro para mim. Olha, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Jesus me salvou. Jesus transformou a minha vida. E da forma que Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a tua também, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir, irmão. Ei, pessimismo não combina com o evangelho. Vou repetir, irmão. Pessimismo não combina com o evangelho. Gente pessimista é ruim demais. Eu vou contar uma história para vocês aqui conhecida. Muita gente conhece essa história, mas quem não conhece, eu vou contar hoje. O homem era barbeiro. Vai no barbeiro antes de viajar. Aí ele senta na barbearia, fala pro cara do barbeiro assim, ó: capricha, corta meu cabelo que eu tô indo para a Inglaterra. Aí o barbeiro olha para ele: para a Inglaterra? Qual companhia aérea você vai? Ele: vou com a fulana. Ih, você sabe que o avião dessa companhia sempre cai, né? E o barbeiro começa a botar a capa nele, começa a molhar o cabelo. E você vai ficar aí com o hotel. Eu procurei
Eu vou ficar no Bristol de Westminster. Aí o barbeiro, já olhei na TripAdvisor. Tem até pulga no travesseiro desse hotel. Você não vai gostar do hotel. Ele, estou indo lá para ver a rainha. Rainha? Você não vai ver. Todo mundo que vai na Inglaterra diz que vai ver a rainha quando a rainha era viva, né? Essa é a história de quando a rainha era viva ainda. Que Deus a tenha. Você vai ver a rainha. Todo mundo que vai para a Inglaterra quer ver a rainha. Não consegue ver a rainha. Aí o cara olhou, meu Deus do céu, né? Vou viajar daqui a pouco, que coisa linda. 15 dias depois, esse homem volta para cortar o cabelo. Não sei porque ele voltou nesse mesmo lugar. Eu não voltaria nunca, mas ele volta. Aí vem um barbeiro, já na expectativa, né? Ah, lá, vou pegar, né? Aí ele senta, ele aí. Como é que foi a viagem? Ele, rapaz, a viagem foi boa demais. Como assim? Olha, cheguei lá na hora do avião, me deram upgrade. E eu fui para a classe executiva. Fui de executiva para Londres. Aí o pessimista começa a ficar moado. Porque o pessimista, ele tem traços de inveja. Todo pessimista tem traços de inveja. Então cuidado, que tem na igreja tem pessimista, tá? É mesmo? Aí, rapaz, maravilhoso. E lá, mas o hotel, quando você chegou, deu ruim. Não deu. Cheguei lá, eles locaram o meu apartamento. O que eles fizeram? Me deram a suíte presidencial. E aí, irmão, o pessimista ficou mais amuadinho ainda. Ele, mas a rainha você não viu. Ele, rapaz, você não sabe, o embaixador do Brasil estava lá. E eu estava lá na porta do palácio de Buckingham, olhando a troca da guarda da rainha, quando me aparece o embaixador do Brasil, querendo sortear para todos os turistas que estavam ali, uma entrada pessoal lá no gabinete da rainha. E adivinha quem foi sorteado? Eu. Eu entrei no palácio, me deram um protocolo para chegar diante da rainha. Olhei o protocolo, quando eu entrei, olhei a rainha, me prostrei diante dela. Aí o barbeiro, e aí, o que a rainha te falou? Sabe o que a rainha me falou? Quem cortou teu cabelo? Cabelo horrível, hein? Fizeram uma desgraça no teu... Levanta, meu filho, para não ver mais esse cenário. Pessimista não olha para o que ele faz. Ele só quer que você não faça. Já tem um monte de cri-cri aqui, 300 vidas. Não vai dar. Não vai dar para você que é pessimista. Mas para essa igreja vai dar. Nós vamos batizar, irmão. Nós vamos batizar. Vai dar. Vai dar. E você vai ver. E você vai chupar dedo. Vai ficar chupando dedo. Eu tinha que ter batizado, não batizei. Nós vamos batizar, irmão. Irmão, paixão por vida tem que ter afeto. Não dá mais para ser pessimista, irmão. Você vai chegar aqui nessa igreja maravilhosa, linda, com essa cara de maracujá de gaveta? Não dá, irmão. Como diz o pastor antigo, com essa língua de ferro e com essa boca de aço, que não abre nem para dar um glória. Fala com a pessoa que está do seu lado, afeto. Afeto. Fala mais uma vez, afeto. Eu quero andar com pessoas que me encontram no meio da rua e falam assim, cara, olhei para você, dei vontade de orar por você hoje. Deus me levantou para despertar para orar por você. Eu quero falar para você que você é muito amado e que eu estou na brecha orando por você. Conta comigo. É gente que abre sorriso para você. É gente que abre um sorriso e fala assim, conta comigo, irmão. Pode contar comigo, vou estar orando pelo teu problema. Vou estar orando pela tua causa. Gente que para na rua para você, querido, sentir um desejo no coração. Posso orar por você? Ô, irmão, por favor, ora. Gente com afeto. Gente que está na fila do banco fala para você assim, rapaz, não te conheço não, mas eu senti um desejo de orar por você. Eu posso orar por você? São essas pessoas que o reino está procurando. Pessoas que são apaixonadas por vida. Pessoas que têm afeto. Terceiro lugar que eu aprendo aqui nesse texto, irmão. Hora voou. O que nós precisamos ter para ser apaixonado por vidas? Repita comigo, unção. Não, irmão, tem que ser mais alto. Unção.
Mais alto, unção. Paixão por vida tem que ter unção. Olha o versículo 46, olha o que Jesus fala: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Irmão, sabe o que é unção? A Bíblia Sagrada nos ensina que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser imediatamente morada, templo, habitação do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós sabemos disso. E Paulo vai falar de que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos sela. Então, até quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, o Espírito Santo vai inaugurar um templo em mim. Então, quando eu aceitei Jesus, automaticamente foi inaugurado um templo do Espírito Santo. Agora, o que você precisa entender é que uma coisa é ter o Espírito Santo, e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, e uma outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todos nós que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e passamos pelas águas batismais, professando publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo não te garante que você é cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo isso, diga amém. Uma frase que eu gosto é o seguinte: uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, e outra coisa é você ter o Espírito Santo como presidente. Eu vou explicar. Você acha que eu não vou explicar? Aperte a tecla SAP, vou te explicar. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente. Aceitei Jesus, sou templo do Espírito Santo, amém. Ele está presente, ele habita em você. Agora, o Espírito Santo presidente, é ele que governa, é ele que dá a última palavra, é ele que executa tanto querer como efetuar, é ele que determina o que eu vou fazer, é ele que me direciona que caminho eu vou traçar, é ele que me direciona o caminho que eu vou seguir. Paixão por vidas requer de mim e de você que o Espírito Santo não esteja apenas presente, mas que ele seja o presidente, que ele governe, que ele lidere, que ele tenha a última palavra na tua vida, que você possa ter sensibilidade para ouvi-lo, e não somente sensibilidade para ouvi-lo, mas sensibilidade para obedecê-lo. Sabe, irmão, fazer o que ele quer, é ele que tem a última palavra. Sabe, querido, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não significa que eu não tenho, significa que eu preciso ser cheio. Uma coisa é você ter, e outra coisa é você ser cheio. Irmão, eu conheço tanto vaso que está aqui, que um dia já foi cheio, mas hoje em dia eu só tenho o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, no mundo, na igreja, que não dá mais para você ter o Espírito Santo presente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque só vai entender o que está acontecendo se você for cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo isso, diga amém. Ei, querido, unção não se compra na padaria. Unção não se compra no supermercado, sabe? Unção, ela é pessoa que tem uma vida cheia do Espírito. Unção é para quem tem uma vida cheia de Espírito. É gente que quando acorda, o inferno fala assim: meu Deus, ele acordou de novo. Pensei que Deus ia levar ele no arrebatamento dormindo, ele acordou. O inferno se assusta quando você acorda. O inferno fala assim: ai meu Deus, mais um guerreiro. Ai meu Deus, já vai para o joelho. Ai, já foi para o joelho. Ai meu Deus. Ah lá, tá. Ai, esse negócio de amigo de fé. Ai, tá ligando para aquele cara que eu já coloquei a prostituição, já coloquei a droga, já estou colocando tanta coisa. Ele vai lá, ele lá orar pelo cara. Irmão,
cheio do Espírito Santo é aquele que quando acorda assusta o inferno. O inferno estremece. Sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo presente. Ele é o presidente, é Ele que manda, é Ele que dá a última palavra na tua vida, é Ele que te direciona. Ora para o fulano agora, ora para o fulano agora. Agora dobra o joelho aqui que eu quero que você interceda por uma pessoa que eu estou com uma obra na vida dela. Você vai se encontrar com ela daqui a pouco. Quando você se encontrar com ela, você vai falar isso e isso para ela. Irmão, é direcionado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Fala o que o Espírito quer, fala o que o Espírito deseja. Isso é unção. Paixão por vida tem que ter unção. E outra coisa, pastor, mas unção é só para líder. Não, a unção é para todo mundo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele derramou sobre toda a carne. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e foi derramado sobre a tua vida. Eu não estou falando de ministério, estou falando de unção. Unção para pregar, unção para repreender os demônios, unção para pisar em serpente, em escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum, porque há uma autoridade. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Há uma unção liberada para você, meu irmão. Fala com a pessoa que está ao outro lado assim, ó, uns são, outros não. Você é ou não é? Gente cheia da unção. Há uma unção que vai repousar sobre a tua vida hoje aqui, irmão. Essa unção vai ser repousada sobre a tua vida para você ser apaixonado por vida. Apaixonado por gente. Teu vizinho vai ter um novo sentido para você. Seus familiares terão um novo sentido para você. Sabe por quê? Porque a unção do Espírito Santo repousa sobre você. A sensibilidade vai voltar, a empatia vai voltar, a íntima compaixão vai voltar, a sensibilidade no espírito vai voltar, o termômetro vai te aquecer de novo, o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, a paixão por gente vai aquecer o teu coração de uma certa forma, que você vai falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, meu irmão. A unção de Deus. E por último lugar, o que nós precisamos ter para ser apaixonado por vidas, pastor? Em último lugar, perdão. Repita comigo, perdão. Mais uma vez, irmão, perdão. Versículo 47, olha o que Jesus vai falar. Portanto, eu lhe digo, Simão, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Eu vou repetir, irmão. Portanto, eu lhe digo, Simão, os muitos, Jesus, ele coloca ali, né, numa intensidade, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Aí Jesus fala assim, mas, contudo, porém, todavia, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Irmão, conviver é algo difícil, eu sei que é. Deixa algumas escoriações em nós, sabe? Paixão por vida é algo difícil, irmão. E deixa escoriações mesmo. A gente fica com escoriação no corpo, fica com escoriação na mente, fica até com escoriação na alma. A gente se decepciona. Sabe, tem pessoas que infelizmente elas nos decepcionam. São improváveis que acabam nos ferindo. E é por isso que a gente precisa perdoar. Por quê? Se tem que liberar perdão, é porque alguém te feriu. É porque alguém acabou te magoando, te decepcionando. Agora entenda uma coisa para mim e para você aqui. Perdão para nós que somos cristãos não é uma opção, é uma obrigação. Vou repetir, perdão para mim e para você não é opcional, é obrigatório. Sabe, querido, a partir do momento que a gente passa a caminhar com Jesus, o perdão deixa de ser opcional e ele passa a ser obrigatório. Agora entenda uma coisa, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você precisa decidir. Pastor, eu ainda não senti que devo perdoar. Dependendo do que for, você não vai sentir nunca, meu irmão.
Você nunca vai sentir. Porque decisão não perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Ei, olha aqui para mim, perdão não é uma amnésia. Tem pessoas que querem tratar o perdão como algo de amnésia. E existe uma ilustração que eu gosto muito sobre perdão, que é um dia que uma garotinha se queimou na parte posterior da mão. Ela ainda tinha, na idade de Maria Helena, entre 4 e 5 anos. Ela teve uma queimadura muito forte na parte posterior da mão. E aquela queimadura foi uma queimadura de último grau. Doeu demais. Foi um evento traumático para aquela menina. Um evento muito traumático para ela. E ela nunca esqueceu. E ela não podia tocar na sua mão. Sabe por quê? Porque doía demais. Doía muito, 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 muito. Essa garota cresce. Vira uma mulher. E nem o melhor cirurgião plástico, depois que ela já era uma mulher formada, consegue remover aquela cicatriz só se desse uma mão nova para ela. Não consegue, em hipótese nenhuma, remover aquela marca. Agora ela olha para aquela marca está lá, mas toda vez que ela olha para a mão, ela lembra do evento trágico. Ela lembra daquele evento traumático, só que com uma atenuante. Ela lembra do evento traumático, mas aquilo não dói mais. Ela consegue ver, caramba, isso aqui foi uma coisa que me traumatizou. Mas hoje não dói mais. Eu consigo conviver com isso aqui, mesmo sabendo que foi um evento traumático. Sabe, querido, perdão não é esquecer. Perdão é você lembrar sem dor. Perdão não é esquecer. Perdão é tocar naquele assunto e não te dói mais. Foi um evento traumático, mas quando você volta nesse assunto, você começa... Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora de que você não perdoou. Se eu falar para você, lembra de um nome que você lembra que você tem que perdoar. Se esse nome vir, você já tem que liberar perdão agora. Esse evento traumático ainda não foi curado. O evento traumático é aquele que vem e fala assim, cara, isso já passou. Eu lembro... Sei o que aconteceu, lembro do ocorrido, sei exatamente como foi, mas isso não chama mais a minha atenção, isso não mexe mais comigo. Paixão por vidas, irmão, perdão. Não como opção, mas como obrigação. Não como um sentimento, mas como uma decisão. Não como uma tentativa de esquecer, mas como uma certeza de superar. Isso é perdão. E é isso que nós precisamos fazer. Perdão é o que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Sabe, irmãos, Deus cura o perdão, Deus cura você por ato ou por processo. Deus te cura. E deixa eu falar uma coisa para você. Existem algo na nossa vida que pode ser curado instantaneamente. Lá em Mateus capítulo 8, Jesus se aproxima de um leproso e ele diz assim, ó, se quiser, pode me purificar. E ele diz ao leproso, então ser curado. E aquele leproso fica curado num ato. Mas em Lucas capítulo 17, 10 leprosos são curados no processo. Eles vão e se apresentam ao sacerdote. E enquanto eles caminham em direção ao sacerdote, eles foram purificados. Cada passo que os leprosos davam em direção ao sacerdote era uma marca a menos na lepra, na pele deles da lepra. Cada passo que eles davam. Você está entendendo o que Deus está falando? Desse processo de você perdoar? Às vezes vai ser no teu dia a dia que Deus vai começando a fazer. Olha para Naamã. Naamã não foi curado da lepra automaticamente. Naamã, ele passou por um processo, ele teve que dar 7 mergulhos para que ele pudesse ser totalmente curado daquela lepra. Quando você olha para Números capítulo 11, Miriam, ela não foi curada no ato, ela foi curada depois de 7 dias naquele arraial. E aí Miriam, naquele processo, foi curada. Tem vezes que Deus cura no ato, e tem vezes que Deus vai curar você num processo. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero falar para você que nessa manhã que Deus pode te curar depois de uma oração, mas Ele pode também te curar depois de 10 sessões de uma quimioterapia. Deus pode te curar
através de um ato profético, mas ele pode te curar também depois de uma cirurgia. O importante não é o processo e não é o ato. O importante é que vai vir resposta de Deus para você. Isso é o que é mais importante, é ter a certeza e a convicção de que Deus está com você. Talvez você tenha dificuldade hoje para lidar com gente, para lidar com vidas, de ser apaixonado por vidas de novo. Por quê? Porque alguém te feriu, alguém gerou algumas escoriações na tua alma, na tua mente, no teu espírito, até no teu corpo. Quem sabe hoje, paixão por vida para você é um hiato muito grande. Por quê? Porque você perdeu o afeto. Você não perdoa. A unção que antigamente derramada sobre a tua vida, você passou a ser somente templo do Espírito Santo. Voa. Se vier com o pé no meu peito, eu vou com os dois no peito dele. Não é ter visão. Visão é ter sensibilidade no Espírito. E é entender que muitas vezes, através de uma arrogância, através de pessoas ríspidas, através de pessoas que são duras de coração, há pessoas frágeis que passaram por situações traumáticas na sua vida e que precisam de você, para que você seja o agente da restauração, para que você seja o agente que Jesus vai levar, para que essa pessoa possa ter uma mudança na sua vida, como essa mulher teve. Essa mulher até aquele dia era conhecida como uma mulher pecadora. E a partir daquele dia, agora ela não é mais a mulher pecadora, é a mulher que foi perdoada por Jesus. Deus vai colocar pessoas na tua vida de uma reputação duvidosa, mas que a partir do encontro com você, amigo de fé, vão falar assim: olha, depois que ela se tornou amiga do Felipe, irmão, o negócio mudou. Sei o que o Felipe está fazendo lá, mas esse cara mudou. Esse cara estava lá, é chefe da Letícia. Cara, a Letícia começou a falar de o cara mudou. Esse cara aqui, Michel, vendia bolo para ele de cuscuz. Olha o jabá, hein, Michel. Separa o meu depois. Michel vendia cuscuz para ele. Na Páscoa vendia aquele ovo, né, Michel? Panetone no Natal, Michel também vende. Entendeu, né, Michel? Depois que o Michel começou a vender para ele, o cara ficou diferente. O Michel sempre dando uma palavra. O cara que era durão, o cara que era o terrível daquela rua, se tornou o cara mais brando daquela rua agora. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Porque eu quero orar por você que chegou aqui. Pastor, a minha visão está distorcida. Eu não consigo mais acreditar nas pessoas. Eu preciso liberar perdão. Pastor, eu preciso voltar a ser esse homem, essa mulher cheio de unção. Eu preciso, pastor, ter afeto. Talvez você possa estar reproduzindo aquilo que você nunca teve, afeto. Talvez você reproduza aquilo que o teu pai nunca te deu, aquilo que tua mãe nunca te deu. Por você não ter sido uma pessoa que foi abraçada, amada, beijada. Você tem dificuldade para transmitir isso. Mas em Cristo Jesus, você resgatou o afeto novamente. Ainda que você não tenha recebido, em Cristo você pode dar. Por quê? Porque Cristo te amou. E te amou tanto que deu a sua vida por você. E você pode retribuir isso na vida das outras pessoas. Que você saia daqui hoje perdoando. Que você saia daqui hoje, irmão, cheio do óleo da unção. Que você saia daqui hoje com visão do alto, para ganhar vidas e cuidar bem delas. A minha oração como pastor dessa igreja é uma igreja apaixonada por vida. E isso não pode ser uma frase de efeito. Isso não pode ser um slogan. E eu repreendo isso em nome de Jesus. Ou você vive isso, ou você vive isso. Ou isso é uma verdade na tua vida, ou isso é uma verdade na tua vida. Quem é eclesiano tem que ser apaixonado por gente. Quem é eclesiano tem que ser apaixonado por vida. Ah, eu não sou. Então procura uma outra igreja. Porque se você ficar aqui, irmão, esse fogo vai descer sobre você. Essa unção vai descer sobre você. Você vai voltar a ser apaixonado de novo. O coração vai inflamar de novo. Você vai querer ganhar vizinho. Você vai querer ganhar gente para Jesus. Mas Jesus te perdoou hoje. Teu pecado seja perdoado.